João 15:16, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Tenho meditado um pouco sobre isso e tenho visto que nós temos vivido uma geração onde temos tido um conflito de autoaceitação. Temos tido crises e cada vez mais e mais, e a gente no consultório e atendendo algumas pessoas, conversando com algumas pessoas, eu tenho visto que é uma geração que parece que ela tem perdido esse senso de pertencimento. Aí eu falei, bonito, hein? Gostou? Nota aí que essa estudei 3 dias, decorei, falei na frente do espelho para sair certo. Mas nós temos sido uma geração que temos perdido esse senso, esse sentimento de pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor. E Deus te escolheu. Lembra do Senhor teu Deus. Nós temos falado sobre isso. O pastor Marcelo começou a falar sobre a questão de conhecermos a Deus. Eu continuei. Semana passada nós falamos sobre, lembra do Senhor teu Deus. No meio da caminhada, não esqueça, não faça coisas para você, ídolos próprios, mas faça coisas para o Senhor. Se você não assistiu, está lá no YouTube. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Você é um escolhido do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. E se nós entendêssemos isso, e se isso deveria ser o suficiente para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, pastor Salim, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de sentir, porque você nunca, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca estará só, você sempre terá alguém contigo no barco, nas batalhas. O Senhor te escolheu. Você não decidiu estar aqui essa noite, você não decidiu, resolveu, eu resolvi estar aqui essa noite. Não, você não resolveu estar aqui essa noite. O Senhor te atraiu para este lugar. O Senhor te escolheu. Os olhos do Senhor passaram sobre a terra e Ele achou você, Ele achou o teu coração, e o Senhor te escolheu. Não foi ninguém que te escolheu, não foram as suas decisões que te trouxeram aqui, não foi, papai não me ama, mamãe não me ama, vovô não me ama, mas o Senhor me ama, o Senhor me escolheu. Eu sou ungido do Senhor, escolhido do Senhor para esse tempo, para este momento. Há uma graça de Deus sobre a minha vida, e se nós entendêssemos essa verdade como igreja, nós começaríamos a olhar a Deus de uma forma diferente. Ele nos amou de tal maneira, João 3,16, que deu o seu filho por amor a ti, querido. Se isso não for prova de amor suficiente, o que vai ser? Se o sacrifício de Jesus na cruz por você não é uma prova suficiente do amor de Jesus por você, o que mais vai ser? Porque o Senhor te amou de tal maneira, e de repente nós vemos hoje, por isso que eu pedi para os adolescentes ficarem, tantos adolescentes sofrendo com essa questão de, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, o Senhor te ama, o Senhor te quer, você é um amado do Senhor. Coloca isso na tua mesa, na tua cabeceira, no teu espelho do seu banheiro durante essa semana, e quando você acordar, leia: eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um escolhido do Senhor, porque o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Coloca a mão no teu coração e diga: Pai, obrigado por me escolher. Obrigado por me escolher. Abra sua Bíblia comigo, sentado mesmo, em Efésios. Oh, aleluia. Efésios 1, versículo 18, oro para que sejam iluminados os olhos do vosso, para que saibais qual seja a esperança e para o qual Ele vos... Efésios, o pessoal não abriu ainda, vou esperar, calma. Efésios 1, 18, fala, calma, pastor. Efésios 1, 18, todo mundo abriu? Oro também para que sejam iluminados o quê? Os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos...
E quais a riqueza da glória da sua herança nos santos. Presta atenção, você é um chamado de Deus, você é um escolhido de Deus, e que Deus abra o seu entendimento nessa noite, que Deus abra teus olhos espirituais, para que você possa entender, eu não sou qualquer um, eu sou o amado do meu amado, eu sou o amado do meu Senhor Jesus, e os olhos de Deus quando passaram sobre Belém, os olhos de Deus quando passaram sobre a sua família, os olhos de Deus quando passaram sobre a sua casa, Ele te escolheu. E que Deus abra os seus olhos espirituais nessa noite, para que você entenda que você não é qualquer um, você é um escolhido de Deus. Eu sou. E que Deus abra o teu entendimento nessa noite, para entender isso. Volta comigo um pouquinho no versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, amém? Eita glória, a qual Ele nos escolheu e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões, eita glória, Diogo, Ele me ama, Ele me ama, pois Ele nos elegeu, presta atenção, Ele o quê? Nós nos elegemos? Foi por causa do tanto de culto que nós assistimos, foi por causa de tanta coisa que nós fizemos, foi por causa das coisas que nós alcançamos, foi por causa do dízimo que nós demos, foi por causa de alguma coisa, foi? Ele nos elegeu, Ele me elegeu, diga isso, Ele me elegeu, Ele me elegeu, antes, presta atenção, Nandinho, não foi ontem, não foi porque você toca, não foi por nada, Ele te elegeu antes da fundação do mundo, antes de você existir, antes do seu pai existir, antes do seu avô existir, antes do seu bisavô existir, antes do seu tataravô existir, antes de Adão existir, Deus te escolheu, você é um escolhido de Deus, antes da fundação do mundo, Ele te elegeu, Ele te constituiu, Ele te escolheu, e nós somos um escolhido de Deus. Presta atenção no tamanho do poder e da graça que Deus tem derramado sobre a tua vida, para que você deixe que Satanás, com pequenas mentiras, com pequenas setas, com pequenos sentimentos, com pequenas coisas, coloque você sentado às vezes num banco com um sentimento de incapacidade, com um sentimento de que ninguém me ama, que ninguém me quer. Não, se ninguém me ama, Deus me ama. Se ninguém olhar para mim, Deus já olhou para mim antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, e em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu o quê? O seu amado. Oh Deus, nele temos, presta atenção, nele temos o quê? Pelo sangue, a remissão dos nossos pecados. Deixa eu te dizer uma coisa, o escrito de dívida que tinha contra ti já está pago. O escrito de dívida que tinha contra ti já está pago. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Não importa o que você fez. Ele pega de Paulo um assassino, perseguidor do evangelho. Ele pega de Paulo alguém que matou um dos discípulos e faz dele um dos maiores apóstolos, apóstolo nascido fora do seu tempo. Não há passado que Deus não possa mudar, não há história que Deus não possa transformar, não há pecado que Deus não possa perdoar. Sabe por quê? Porque Ele já morreu na cruz, e o meu e o seu pecado já estão redimidos em Cristo Jesus, e toda vez que Satanás te lembrar disso, lembra, o meu pecado foi pago pela cruz do Senhor, eu fui redimido pelo sangue de Jesus, eu fui escolhido por Deus.
para ser redimido, lavado e transformado. Oh, glórias. Segundo, as riquezas de quê? Vamos lá, 7, estamos perdendo. Nele temos o quê? A redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da... É pelo que você faz? É pelo que você tem? É pelo que você pode produzir? É pelo que você vai fazer pela igreja? Não, é pela graça e pela misericórdia, é pelo amor, é por Ele. É Ele que te escolheu, foi Ele que te escolheu. Os olhos dele, não sei porquê, passaram sobre a minha vida e me escolheu. Eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Sabe por quê? Por causa da graça. E Ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, por Ele e para Ele, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança. Cara, não deixa de ficar melhor. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua, a fim de sermos o quê? Sabe por que Deus te escolheu? Para que você fosse um mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe o que esse texto está querendo te dizer, Jorge? Ele faz questão que tu seja bem sucedido para o louvor e para a glória dEle. Não é por você, é por Ele, é para Ele. Por Ele são todas as coisas. Presta atenção, Júnior, Ele faz questão. Sabe por quê, Júnior? Ninguém quer que o produto dê certo mais do que aquele que fabrica o produto. Ninguém quer que um produto dê certo mais do que a pessoa que desenvolveu e fabricou o produto. E sabe o que você é? A obra-prima de Deus. Deus te fez, Deus te fabricou, Deus te desenhou, Deus te... Sabe, está entendendo? E Ele te escolheu para que quando você for uma bênção, para que quando você prosperar, para que quando a graça de Deus se derramar sobre você, as pessoas vão olhar e vão dizer, há algo diferente naquela pessoa. Ele é um escolhido de Deus, ele é um escolhido de Deus. Por isso nós não podemos, como eu disse na última semana, trazer a glória para nós. Por isso nós não podemos fazer altares para nós. Nós precisamos levantar altares para Deus e reconhecer que se somos o que somos, é porque Ele nos escolheu. Se temos o que temos, é porque Ele nos escolheu. Se estamos onde nós estamos, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Ele te predestinou para ser vencedor, para o louvor da sua glória. Eita glória. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Presta atenção. Você vai trazer louvor para a glória do Senhor se você fizer errado? Não vai. Louvor vem quando as coisas estão dando certo. Ele vai abrir as portas que só Ele pode abrir, Fernando. E também, versículo 13, nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra, pastor, mas isso aí é só para alguns. É para alguns? Isso é para quem? Para todos que ouviram a palavra da verdade. Para todos que ouviram a palavra da verdade, presta atenção, o evangelho da vossa, tendo nele, fostes com o Espírito Santo da promessa. William, não é para alguns, é para todos.
Aí Satanás vira, não, mas esse negócio de prosperidade é para alguns. Não, esse negócio de vitória é para alguns. Não, esse negócio de ser escolhido de Deus é só para os pastores que são escolhidos. O povo não pode ser escolhido, não. Todos nós fomos escolhidos por Deus. A mesma graça e o mesmo Espírito Santo que me selou você. O mesmo Espírito que está sobre mim, está sobre ti. Ele age em formas diferentes, em áreas diferentes, de maneiras diferentes, mas é o mesmo poder, é a mesma graça, é a mesma unção. Não existe maior no reino de Deus, só existe lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Quantos lavados e redimidos temos aqui nessa noite? Então você é um escolhido de Deus, porque a partir do momento que você ouviu a palavra da verdade, a partir do momento que você aceitou e disse, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, a sua vida foi marcada e foi selada pelo Espírito Santo da promessa. E você está escolhido do Senhor. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho um selo do Espírito Santo do Senhor sobre a minha vida. Por isso, quando eu prego, não sou eu que prego, é o Espírito Santo que prega através de mim. Por isso, quando você trabalha, é o Espírito Santo que trabalha através de você. Por isso, quando você faz, é o Espírito Santo que faz através de você. E Ele começa a abrir portas que só Ele pode abrir. Ele começa a fazer coisas que só Ele pode fazer. E as pessoas vão olhar para o lado e vão dizer, mas de onde? Calma aí, esse caboclo aí tem alguma faculdade, alguma coisa diferente? Não, ele fez algum curso. Não, ele não fez um curso. Ele tem a marca da promessa. Ele tem o Espírito Santo da promessa. Cara, eu estou cansado de crente andar de cabeça baixa. Eu estou cansado de crente andar humilhado. Eu estou cansado de crente ter vergonha de dizer que é crente. Cara, nós temos que resgatar o orgulho de sermos evangélicos e o orgulho de sermos crentes, porque nós carregamos a unção, a graça de Deus dentro de nós. Nós carregamos a marca da promessa dentro de nós. Somos filhos do Deus Altíssimo, escolhidos por Deus, a qual recebestes o quê? O Espírito da promessa, que é o quê? O penhor. O que é penhor, Salim? Você que é um cara chique aí, estudado. É o quê? A garantia. É algo que depois, quando você chegar lá em cima, Ele vai olhar e falar, esse carregou a presença do meu Espírito Santo. Entra no gozo do teu Senhor. Então, quando você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e saiba que eu sou um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus, e tudo que eu colocar as minhas mãos vai ser abençoado, porque eu carrego a marca da promessa, eu carrego o Espírito Santo de Deus, eu carrego a presença de Deus na minha vida. Eu carrego. Ele continua falando. Versículo 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu de conhecimento, de sabedoria, e é o que eu peço nessa noite. E é o que eu peço nessa noite. Oro para que os seus olhos sejam iluminados, para que você consiga entender quão grande graça Deus tem derramado sobre a tua vida. Chega de crente com complexo que ninguém me ama. Chega de crente com complexo que não sou amado por ninguém. Chega de complexo, eu sou um fracassado. Ninguém acredita em mim. Não, Ele já acreditou em você antes da fundação do mundo. E no momento que você aceita Jesus como Senhor e seu Salvador, presta atenção como funciona, é muito simples. O momento que você aceita e você diz, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, você é selado com o Espírito Santo da promessa, e já não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu sou um escolhido de Deus. Sabe qual é o problema? Muitos acham que estão nesse nível e não estão, e começam a viver uma vida de pecado e dizer que são crentes. Por isso que as coisas têm sido envergonhadas. Mas eu oro
E eu clamo e eu profetizo que Deus levante neste lugar uma equipe de pessoas, de homens e mulheres íntegros, de caráter. Nós vamos olhar isso mais para frente, mas que vivam a marca da promessa na vida deles. Que vivam o quê? A marca da promessa. E oro, versículo 18, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele quê? Vos, e as riquezas da glória, da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder, presta atenção, a suprema o quê? Do seu poder, para com quem? Para com alguns, para com alguns, para com quem? Para todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? O supremo poder do Senhor está trabalhando a seu favor, querido. O poder do seu poder para convosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo o quê? Ressuscitando ele dentre os, e o fazendo assentar à direita dos céus, e acima de todo o principado, de toda autoridade e poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu o cabeça da igreja, que é o seu, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Presta atenção. Presta atenção. Imagina, Jaime, o poder que foi reunido para ressuscitar Jesus. Não veio qualquer um, não. Presta atenção. Veio o poder da criação dos céus. Ele reúne o seu exército e desce com os seus anjos e cavaleiros para ressuscitar Jesus dentre os mortos, para buscar ele no inferno. Ele entra ali no inferno e ele diz: há alguma acusação contra o meu filho? Não. Então me dê a chave da morte. E aí ele toma a vitória. Todo o poder dos céus estavam reunidos naquele momento. Eu acho que não havia nenhum anjo que estava de bobeira na sua casa. Sabe aquela convocação que houve de todos os anjos em toda. Acho que não sei se na eternidade houve alguma convocação como aquela, mas aquela foi a convocação, porque ali eles foram buscar algo que nunca tinha acontecido antes, aquele que foi sem pecado para ser ressurreto. E eles chegam no inferno com toda a sua força, com todo o seu poder. Presta atenção, imagina a cena, imagina o que eu estou tentando te mostrar nessa noite. Esse poder, sabe o que ele está dizendo aí nessa carta? Esse poder está à sua disposição. Ele te escolheu para te dar esse poder. Todo o poder que subjugou todo nome, que está sobre todo nome, que deu a ele o nome que está sobre o dobro do nome, que o subjugou, não só nesse século, mas nos que estão por vir. Aonde ele está? Em Cristo Jesus. E ele te deu, através do Espírito Santo da promessa, porque ele te escolheu e te selou com o Espírito Santo da promessa. E o mesmo Deus que andou com os discípulos está dentro de você nesse exato momento. O mesmo Deus que ressuscita Lázaro dos mortos está dentro de você neste momento, porque você é um escolhido de Deus. Não é porque você aceitou, é porque Ele te escolheu. Não é porque você é bonitinho, é porque Ele te escolheu. Tony, não é porque você é essa coisa linda, não, mas é porque Ele te escolheu. Porque eu não sei, mas eu sou um escolhido de Deus. Haviam outros que poderiam fazer melhor,
mas Ele me escolheu. Haviam outros que poderiam fazer de outra forma, mas Ele me escolheu. Eu sou um escolhido de Deus. Presta atenção. Entenda do que nós estamos falando aqui nessa noite. É do poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Está à sua disposição nesse exato momento. Por isso, Ele disse que quando colocardes as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando orardes, eles serão libertos. Quando colocardes as mãos sobre os espíritos imundos, eles serão expulsos. Não é por causa de você, Fernando, é porque Ele te escolheu. E o Espírito Santo da promessa está dentro de você. Tem algo borbulhando dentro de você. Tem algo queimando dentro de você. Tem algo ardendo dentro de você. É a presença do Espírito Santo da promessa que está dentro de você nesse exato momento, para fazer o que Ele precisa fazer, para trazer logo o Filho, para trazer logo o Pai, para resolver logo esse negócio e nos unir ao Pai, e novamente a Trindade vai estar reunida novamente. Mas até lá, eu e você precisamos cumprir a nossa tarefa e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu e você somos um escolhido do Senhor. Raça eleita, sacerdócio. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. E Ele nos, estando nós em nossos, pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que Jesus fez por você. Deixa eu te responder nessa noite. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que Jesus fez por você. Ele te redimiu, Ele pagou a conta, e não existe mais um escrito de dívida contra eu e você. Nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, pela sua graça, para carregarmos o Espírito Santo da promessa, e para mudarmos a nossa geração, para mudarmos a nossa história, para mudarmos e marcarmos a geração que nós estamos vivendo, para fazermos a diferença onde nós estamos, para fazer a diferença no teu trabalho, para fazer a diferença no teu emprego, para fazer a diferença na tua empresa, para fazer a diferença na tua escola, para fazer a diferença onde você está agora nesse momento. O Senhor te colocou ali para ser bênção, luz, e para você trazer a glória e a presença que você carrega dentro de você. Oh, aleluia. Capítulo 2. Deus, porém, versículo 4, que é riquíssimo em, pelo seu amor, com que Deus nos ama. Estando nós ainda mortos nos nossos. Sabe o que é uma coisa que eu acho engraçado? A igreja acha que Jesus, sério, parece que Jesus só te amou quando você estava bonitinho sentado aqui no banco da igreja. É sério. Parece que a igreja acha que não. Quando eu vim para a igreja, entendeu? Entendeu, William? Quando eu vim para a igreja, comecei a frequentar e estava ali bonitinho, o Senhor me amou. O que diz aqui? Estando nós ainda aonde? Aonde? Aonde que Ele te amou? Quando você ainda estava lá num tremendal de lamas, perdido, no bar bebendo, fazendo coisa errada, roubando, mentindo, fazendo as coisas erradas. Foi ali que Ele te amou, te chamou, te transformou e fez de ti mais do que vencedor em Cristo Jesus. Lembra do Senhor teu Deus. Para de fazer altares para ti. Para de achar que, eu estou fazendo isso para mim ou isso. Ei, para. Viva para aquele que te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por você. Viva por amor, viva por, sabe aqui, um constrangimento correto.
Um constrangimento santo, não um constrangimento porque eu tenho que fazer, não. Ele me amou de tal maneira que a minha prova de amor, a minha retribuição para Ele é gastar os meus dias servindo a Ele, não porque eu tenho que fazer, mas porque eu amo tanto, porque Ele me amou primeiro. Vamos ficar de pé. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você pode até não gostar de mim, mas Deus me ama. O marido aí pode falar para a esposa, você pode até não ter dito que me ama hoje, mas Deus me ama. E ainda, Jorge, ele chega a ponto de dizer, ainda que uma mãe negar um leite ao seu filho, ainda que um pai negar um pão ao seu filho, eu não negarei a vós o meu espírito, porque eu te amo. Ainda que o teu pai tenha te abandonado, Jesus te ama. Ainda que a tua mãe tenha te abandonado, Jesus te ama. Ainda que o pessoal na escola tenha brigado contigo, virado as costas para ti, Jesus te ama. Ainda que tudo esteja contrário, Ele te ama. Mas pastor, eu estou no pecado. Ainda assim, Ele te ama e quer te transformar. Presta atenção, Ele não quer que você permaneça no pecado. Não confunda o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Ah, pastor, então eu vou ficar no pecado porque Deus me ama. Ele vai continuar te amando todos os dias da sua vida. Mas se você não mudar, se a tua vida não for transformada, se você não mudar e viver uma vida de santidade, você não vai ter a salvação em Cristo Jesus. Não te engane, pelo amor de Deus, eu te peço nessa noite, não te engane. Não é pela quantidade de vezes que você vem na igreja, não é pela quantidade de vezes que você leu a Bíblia, porque Satanás conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas é o teu caráter, é a tua vida. A gente vai entrar nisso na próxima semana, em João 15, pelos frutos os conhecereis. João 15 diz, se você está na videira, você gera frutos, mas nós não vamos falar sobre isso agora, nós vamos só falar uma coisa: Deus te escolheu, Ele te ama. Ele te ama. Os olhos do Senhor estão sobre ti. Os olhos de Deus estão sobre ti. E quando os olhos dele passaram, o mesmo Deus que escolheu Davi de trás das malhadas, o mesmo Deus que escolheu Moisés no meio do Egito, não importa onde você está, se no topo ou embaixo, Ele te ama e Ele te escolheu. Não importa qual seja a vida que você esteja levando, Jesus te ama. Tenha um encontro verdadeiro com Jesus, e encontre Jesus pelo quem Ele é, não pelo que as pessoas têm falado dele. Encontre o amor de Jesus, o amor que transforma, o amor que muda, o amor que te faz uma nova criatura, o amor que te transforma de dentro para fora. Não um amor que faz com que você viva uma vida, não. Ele te transforma de dentro para fora. Ele muda a tua mentalidade. Quando a tua mentalidade é transformada, as suas atitudes são transformadas. E quando as suas atitudes são transformadas, o resultado é diferente. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor nos atraiu. Obrigado porque o Senhor nos atraiu. Obrigado porque o Senhor nos ama antes da criação do mundo. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes nós temos dado ouvido às mentiras de Satanás. Muitas vezes temos dado ouvido a sentimentos e setas que Satanás tem nos lançado. E hoje, Pai, às vezes os consultórios estão cheios de pessoas que duvidam e não acreditam no Teu amor. Mas nessa noite eu falo como está escrito na Tua palavra. Abra o entendimento, abra os olhos espirituais da Tua igreja para entender o Teu amor.
Abra os olhos espirituais da tua igreja para encontrar com o amor do Senhor. Muitos aqui, Pai, como eu, muitos anos têm vivido na igreja sem encontrar com o teu amor. Pai, eu te peço nessa noite que eles possam encontrar com o teu amor. Há um grupo aqui também, Pai, que no meio da caminhada, em algum momento, eles se perderam do teu amor. Tentando te servir, eles se perderam. Começaram a criticar igrejas, começaram a criticar pastores, começaram a criticar situações. Pai, eu peço por eles nessa noite. Leva-os de volta ao primeiro amor. Leva-os de volta ao primeiro amor. Pai, eu oro também por aqueles que nunca tomaram uma decisão de te servir. Revela o teu amor a eles nessa noite, para que eles possam andar e viver aos teus pés. Que eles possam encontrar o amor do Senhor. O amor do Senhor. Abra os olhos da tua igreja para encontrar o teu amor nessa noite, Pai. Deus te ama, cara. Deus te ama. Foi Ele que te escolheu. Pai, abra os olhos espirituais e o entendimento da tua igreja para entender e aceitar o teu amor. Assim eu abençoo a tua casa nessa noite, com a revelação do teu amor, com a revelação do teu amor, com a revelação do teu amor. Em nome de Jesus, graça e paz em nome de Jesus. Dê um abraço em 2, 3 irmãos e diga para ele: eu sou amado por Jesus. Diga para ele: eu sou escolhido por Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. A semana abençoada em nome de Jesus.